E o tema dessa mensagem de hoje é: o cristianismo não é uma religião. Ixi, e agora? Aí confundi a cabeça de alguns, né? O cristianismo não é uma religião. Mas eu não respondo lá no censo, lá no IBGE. O pessoal não vai na minha casa lá e não perguntam: qual é a sua religião? O que você fala? Eu sou cristão, evangélico, tal, não é isso? Muito bem. Vamos pensar um pouco então nestes conceitos e como é que a gente chega nessa conclusão, ok? Muito bom. Eu quero então convidar vocês para abrir numa parábola. Uma parábola que está lá em Lucas capítulo 18. É uma história conhecida que Jesus contou. Lucas 18, do 9 ao 14, é a famosa história do fariseu e do publicano. Muito bem, olha o que diz a história, olha. Eu vou ler na NVT. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Então aqui tinha um público-alvo aqui, vocês perceberam, né? O Lucas já delimitou para quem era a história. Para quem confiava em sua própria justiça e desprezava os demais. Olha o versículo 10. 2 homens foram ao templo orar, diz Jesus. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos, ou publicano. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras e adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos, porque eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, ele batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu lhes digo, diz Jesus agora, concluindo a história, que foi o cobrador de impostos, este publicano, pecador, e não o fariseu, o mestre da lei, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Amém? Feche os olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua verdade. Obrigado pela tua comunidade que está aqui, Senhor, buscando uma fé viva no teu Filho Jesus. Que o Senhor possa hoje nos orientar, instruir, capacitar nas tuas verdades. Que possamos sair daqui mais cheios e convictos da fé que temos no teu Filho e no teu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, que história meio maluca, né? Parece que Jesus ele vem quebrar alguns paradigmas. Não é possível que Jesus olhe para 2 figuras, uma que representa tudo que é bom, certo, correto. Ele era um mestre da lei. Ele era um dos religiosos mais conhecidos na sociedade, honrado.
com vestes, com toda uma liturgia. As pessoas olhavam para os fariseus como se fossem os grandes representantes da lei. Eles eram os únicos, praticamente, que estudaram as Escrituras a fundo e poderiam interpretar o que Deus queria para o seu povo. Então eles eram os professores, eles eram os mestres, eles eram os pregadores. Para os nossos dias seriam os apóstolos, os bispos, os profetas, os pastores, os sacerdotes, seja lá qual seja a nomenclatura das religiões. Estes homens eram aqueles que viviam uma vida regrada. E eles tinham muito cuidado para que o testemunho e a vida deles fossem exatamente como a lei mandava. Eles não queriam sair uma vírgula daquilo que Moisés havia deixado. Então, se nós olhássemos para a sociedade, este era o padrão de conduta. Do outro lado, um publicano, um traidor da pátria, alguém que tinha vendido a sua reputação por conta de ter um bom emprego. Ele estava então traindo os seus conterrâneos, porque ele pegava o dinheiro dos impostos dos judeus e entregava para Roma. Então eles eram muito mal vistos, e não são poucos os relatos de historiadores que dizem que os publicanos enriqueciam ilicitamente. Então, além deles terem toda essa reputação duvidosa, essa busca por um bom emprego e ao mesmo tempo esqueciam os seus, eles ainda se aproveitavam desses impostos e ainda cobravam a mais para enriquecer e colocar no bolso. Jesus olhou para esse cara e falou assim: é esta oração que Deus se agrada. E aí ele olhou para aquele religioso fariseu e falou assim: a sua oração não passou do teto. Como é que pode? Como é que pode, gente? Parece que Jesus, ele vem inverter a lógica humana. Será que todos nós aqui não pensaríamos que a oração do fariseu é aquela que agradaria a Deus, porque ele faz tudo certo? E o publicano teria que uma longa jornada para chegar no nível do fariseu, porque ele fazia tudo errado? Então nós vamos pensar um pouco sobre isso. Alguns textos vão nos ajudar e a gente vai tentar fechar nessa linha de raciocínio, ok? Eu quero trazer o primeiro texto aqui, que está em Mateus 23. Porque Jesus ele foi muito ácido na sua crítica aos religiosos. Jesus ele teve muito mais misericórdia e compaixão com aqueles pecadores andarilhos que viviam pela rua, meio sem direção, meio sem rumo, meio sem orientação para a vida, do que com aqueles que viviam no templo, que sabiam todas as leis e que diziam ser os representantes de Deus para a nação. Este texto o capítulo 23 de Mateus, ele reflete muito bem o que Jesus pensava destes fariseus religiosos. Eu trouxe só 3 versículos aqui, diz assim, a partir do versículo 23. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês têm o cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia, fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Guias cegos,
coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Ah, que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês têm o cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior de vocês está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Tem muitos que acham que Jesus veio trazer apenas uma mensagem romântica sobre o amor. Jesus veio reorganizar a história da humanidade e ele precisou ser contundente com muitos que ainda não haviam entendido o que era o Evangelho. Esse texto é muito forte, mas ele não é único. Os profetas já falavam sobre isso. Isaías, no capítulo 29, ele diz: o Senhor diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Não foi Deus que ensinou essas regras de adoração. Foram os homens que a inventaram. Oséias, capítulo 6, diz assim: pois desejo misericórdia, diz o Senhor, e não sacrifícios. Eu desejo que vocês tenham um conhecimento de Deus, no sentido de relacionamento, em vez de entregar holocaustos, sacrifícios, animais mortos, festas religiosas e rituais, porque isso não me agrada, se o coração de vocês não estiver comigo. Gente, esses textos são fortes, e a gente às vezes acha que isso está muito distante da nossa realidade. Mas a gente vai perceber aqui que nós somos seduzidos pela religiosidade constantemente. Sabe por quê? Porque a religião é exatamente isso daqui, olha. A religião é essa escalada do homem em direção a Deus. É o esforço humano para chegar até Deus. O religare do latim é exatamente isso, é o que eu posso fazer para religar a relação que o pecado cortou. Como é que eu faço para voltar ao paraíso? Porque Deus me afastou. Como é que eu faço para religar a conexão com o meu Criador, já que os meus pais pecaram e todos estão afastados da glória de Deus? Então o ser humano foi criar estratégias, ele foi criar rituais, ele foi criar formas de que, de algum jeito, pudesse agradar, pudesse impressionar Deus com a sua vida. E assim, talvez, Deus olhando por nós, receberíamos de novo nós no teu paraíso. O problema é que a religião falta. A religião, ela é a falta de sinceridade. Os textos falaram sobre isso. Vocês me honram de boca. Vocês me honram de lábios. Vocês estão fazendo grandes rituais, mas o coração de vocês está distante. O religioso busca Deus sem sinceridade. O religioso também busca Deus sem voluntarismo. É algo que uma obrigação. Eu preciso estar naquele culto. Eu preciso participar da escola bíblica. Eu preciso entregar o meu dízimo. Senão,
Deus não se agradará mais de mim. Senão, o devorador irá roubar minhas finanças. Porque se eu não estiver participando, eu estarei desconectado e aí então eu serei uma presa fácil do inimigo. E este discurso de medo se mistura com esta questão de recompensa. Então eu preciso fazer a coisa certa como uma obrigação para que Deus olhe por mim. A religião também falta intimidade. As pessoas estavam afastadas de Deus. Ainda que elas fossem buscar a Deus, elas não desenvolveram um relacionamento íntimo com o Pai. Vocês precisam conhecer a Deus, diz Jesus. Olhem para mim, eu sou a expressão do Pai. Vocês estão buscando religião, vocês estão buscando regras, rituais, mas vocês estão com o coração longe de Deus. Talvez a gente se encaixe em algum momento aí, gente. Muito bem. Opa, pulou aí muita coisa, peraí. Muito bem. Agora, este é o retrato de todas as religiões. Não pensa que esta sedução está aqui apenas no cristianismo. Se nós formos olhar, por exemplo, para as religiões afro, o candomblé, por exemplo, ele vai dizer que nós precisamos oferecer sacrifícios para aplacar a ira das divindades e para agradar estes seres espirituais e estes espíritos que entram na humanidade. Então, existem todos os rituais para agradar Exu, ou Ogã, ou outros deuses daquela religião. Se nós formos para a religião islâmica, eles vão dizer que nós precisamos chegar a Deus por meio do nosso sistema de vida regrada. Na lei do Alcorão está ali todas as orientações que eu faço para chegar a Deus. Então eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso ter nada que contamine a minha vida, porque Alá quer que eu tenha uma vida exemplar de respeito às leis e às tradições. Se nós formos para as religiões orientais, como a messiânica, por exemplo, ela vai dizer que nós precisamos cultuar os nossos antepassados. E é nesta relação de existência com eles, com essa transcendência com os mortos, é que nós nos encontramos e chegamos mais perto de Deus. Se nós formos falar do hindu, é uma religião que vai dizer que nós precisamos ter o equilíbrio nos nossos chakras, nos 4 pilares do hinduísmo, e que nós precisamos ter 3 pontos focais na vida: concentração, meditação e devoção. E é esta forma de vida que me faz me libertar das várias reencarnações. Então eu preciso estar livre destas reencarnações. Se nós formos para a religião espírita, que é muito divulgada aqui no Brasil, por exemplo, eles vão dizer que nós chegamos a Deus através das boas obras que fazemos ao nosso próximo. Então a entrega de alimento, o apoio ao necessitado e o socorro às pessoas mais vulneráveis é que nos projetam para este nível de bondade que Deus espera de nós. Não tem nada de errado em tudo isso, mas percebam como é o esforço humano em agradar a Deus. Percebam como todas as religiões têm algo em comum. Faça isso e chegue a Deus. Faça dessa forma e Ele então se abrirá para você. As portas do céu serão abertas caso você cumpra estas regras, estas orientações. É tudo isso. Muito bem, a religião cristã não está livre disso. O Tim Keller, no seu livro A Igreja Centrada,
ele traz um pouco deste pensamento religioso tradicional que ainda vem muito sobre a nossa cabeça. E ele diz assim, olha, a religião tradicional ensina que se realizarmos boas obras e seguirmos os padrões morais em nosso comportamento exterior, então Deus entrará em nosso coração, nos abençoará e nos salvará. Ou seja, se eu for obediente, Deus me amará e me aceitará. Será que muitos de nós não pensam mais ou menos assim? Será que muitos de nós não pensam que se eu fizer tudo certinho, então Deus vai se agradar de mim? Se eu fizer todas as coisas que a igreja pede, então eu serei aceito por Deus? Será que a gente não relaciona a nossa paternidade com Deus com estas coisas que nós podemos fazer a Deus? Será? O George Barna, ele ele lidera um grupo de pesquisas nos Estados Unidos focado para fé e religião e espiritualidade. Uma pesquisa recente que ele fez, em 5 anos de pesquisas, ele constatou que, prestem atenção, e a maioria dos americanos são evangélicos protestantes. 82% dos americanos dizem que a frase "Deus ajuda a quem se ajuda" é uma citação bíblica. Será que se nós fizéssemos essa pergunta aqui, nós chegaríamos a essa conclusão também, gente? Deus ajuda a quem se ajuda é um versículo bíblico? Olha só, a pesquisa também constatou que a maioria dos entrevistados acredita que todas as pessoas rezam para o mesmo Deus. Não importa o nome que usem para este ser espiritual. Isso aqui é sério, gente. As pessoas, a maioria, acredita que qualquer oração que for feita a uma divindade, vocês estão orando para o mesmo Deus. E outra coisa que a pesquisa constatou, que se a pessoa é boa e faz coisas boas, então ela está apta para ganhar um lugar no céu. A maioria dos americanos respondeu na pesquisa que acredita nisso. Será que no Brasil é diferente? Será que no Brasil é diferente, gente? Talvez num cenário batista possa se salvar alguns. Mas, queridos, a gente tem que olhar todo o contexto religioso do país. Olhem essas religiões que estão na mídia. Olhem essas pregações aí que você ouve no YouTube. Olha o que essas pessoas estão dizendo por aí. Isso é muito sério. E aí o Tim Keller diz o seguinte: mas o evangelho é o oposto disso. Se creio de coração que Deus me aceitou e me ama livremente pela graça, então posso começar a obedecer em decorrência da alegria e da gratidão interior. Vocês percebem, gente, como o evangelho é uma outra proposta? Não é o esforço humano de chegar a Deus, mas é aceitar que Deus veio até nós. Por sua graça, por sua livre vontade, por seu grande amor, por sua compaixão, Deus veio até nós. E este evangelho se manifestou de forma livre, graciosa, poderosa e abundante. Esta é a diferença do evangelho
para a religião. Por isso que Jesus não veio reformar a religião. Ele não veio dar uma arrumada no judaísmo. Esta não era a proposta de Jesus. Jesus também não veio fundar uma outra religião chamada cristianismo. Quem fez isso foi o imperador Constantino no quarto século. Jesus nunca pensou em estabelecer um sistema de regras e rituais para que os seus seguidores chegassem mais próximos de Deus. Nunca. Por quê? Porque ele veio exatamente declarar a falência deste modelo. Ele veio exatamente declarar que a religião não chega a Deus, mas sim o afasta de Deus. Então, meus queridos, Jesus ele vem exatamente para abolir os 3 grandes pilares da religião: os sacramentos, os sacrifícios e os sacerdotes. Toda religião está baseada em sacramentos, ou seja, em rituais sagrados que nos levam a Deus. Momentos, celebrações, entregas e rituais que são um momento de passagem para nós sairmos desta vida material e alcançarmos o transcendente, o divino, o espiritual. Então existem vários rituais chamados de sacramentos, aonde as pessoas chegam a Deus. Nesses sacramentos, geralmente acontecem sacrifícios. É a minha oferta que eu vou entregar a Deus. Então, eu entrego o meu filho, eu entrego o meu dinheiro, eu entrego algo que me custe, eu entrego a minha saúde, eu faço um pacto, eu raspo a cabeça, alguma coisa eu preciso fazer para levar este sacrifício diante desta divindade. E para que tudo isso aconteça, é necessário que haja um sacerdote, alguém designado pela religião, que seja este intermediário entre Deus e os homens. Então é ele que pega o seu sacrifício, coloca ali dentro do sacramento e entrega para Deus, e aí assim você volta para casa justificado. Este é o modelo de pensamento religioso. Jesus veio abolir tudo isto, por quê? Porque ele, na cruz, fez o único sacramento que realmente vale e importa para Deus. Na crucificação e na ressurreição de Jesus, nós temos o único momento sagrado que alcança o coração do Pai. Não há mais nenhuma liturgia religiosa humana que chegue para alcançar o coração de Deus. Deus, o Pai, se agradou na entrega do teu Filho na cruz e na sua ressurreição. Este é o sacramento único e definitivo para nós no cristianismo. É por isso que nós não precisamos colocar mais nenhum sacrifício, porque o sacrifício deste sacramento foi o próprio Jesus na cruz. Ele se entregou por nós. Então não há mais sacrifícios que nós possamos entregar a Deus que seja algo que Ele vá se agradar, porque Ele se agradou na entrega do seu Filho. Jesus é o sacrifício definitivo que aproxima o homem de Deus. E não há mais sacerdotes, porque Jesus disse que Ele é o intermediário entre os homens e Deus. Jesus encarnado era o Deus na terra. Jesus no céu leva as nossas orações e coloca diante do Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vários textos vão dizer que apenas Jesus nos coloca em sintonia, porque Ele agora religa a humanidade com Deus. Apenas Jesus teve esta capacidade de reconectar a humanidade com o seu Criador.
após a queda e o pecado. O autor de Hebreus vai dizer várias vezes que Jesus é o sumo sacerdote, mas não segundo a ordem religiosa de Arão e dos levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que é um outro paradigma. Nós não vamos conseguir falar aqui hoje, este é um assunto para um outro momento, mas Jesus vem ser o sacerdote, não da religião, mas da reconexão com Deus por meio da fé. Amém? Muito bem, queridos. Dito tudo isto, a gente vai agora para o Evangelho. E vai lembrar como Jesus lidou com tudo isso, com as pessoas que estavam no seu caminho. Nós vemos, por exemplo, que Jesus chega para Zaqueu, que era um pecador, que era outro publicano. Aliás, ele era o chefe dos publicanos. Riquíssimo. Nem me pergunte como ele alcançou tanta riqueza. Dificilmente seria com os salários da CLT romana. Mas ele era muito rico e Jesus olha para esse cara, vai comer na sua casa e fala assim: Zaqueu, hoje chegou salvação na tua casa. Isso aqui é evangelho. Zaqueu não fez nada, mas Zaqueu entendeu a graça de Deus. Zaqueu, naquele encontro com Jesus, ele entendeu que a sua vida precisava de um novo sentido e que ele não viveria mais apenas por causa do dinheiro, de forma que ele diz: mestre, eu vou dar a minha riqueza às pessoas. Eu vou restituir todo mundo aí, que se alguém tiver qualquer coisa contra mim, me procure, que eu vou restituir todo o dinheiro que eu peguei de vocês. E eu vou dar metade da minha herança e dos meus bens aos pobres, porque eu entendi que não é isso que satisfaz a minha alma. Na história do bom samaritano, nós vamos ver, talvez, o melhor modelo de quebra desse paradigma religioso. Porque o bom samaritano é aquele que entende a graça de alcançar o necessitado, de parar a sua viagem, de cancelar os seus compromissos, de descer do seu cavalo, de olhar para alguém que estava ali machucado, que tinha sido assaltado, que estava semi-morto, e investir na vida dele para a restauração da sua saúde. Enquanto os dois religiosos anteriores que passaram pelo caminho, passaram de largo. Simplesmente ignoraram a dor do próximo. Percebam como a religião estava mais na frente, era prioridade para eles, talvez chegar na hora do culto, talvez fazer os sacrifícios no templo. Talvez a coisa mais importante para ele era não se contaminar com alguém que poderia estar morto, e se eu tocar num cadáver, eu serei também agora impuro. Ele estava mais preocupado com a religião, com a sua reputação, do que com a compaixão de alcançar alguém que precisava de um socorro. É por isso que o bom samaritano é aquele que entendeu a graça na história. É por isso que no poço Jesus olha para uma mulher adúltera, uma mulher toda destruída, uma mulher emocionalmente fraca, uma mulher que estava buscando na relação com outros homens a essência da sua vida e já tinha tido muitos relacionamentos, e ela era desprezada pela sua sociedade porque era uma pessoa de má reputação. E aí Jesus olha para esta pessoa e fala: eu vou investir tempo com ela. Vocês vão para a cidade comprar, porque eu tenho uma missão. A missão de Jesus naquele dia era abrir os olhos daquela mulher pecadora. E aí ele diz: olha, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água, porque esta água que eu posso dar é uma água que você nunca mais terá sede. E a mulher diz: Senhor, então me dê desta água.
Jesus diz na história que Deus, o Pai, está procurando verdadeiros religiosos? Não. Deus, o Pai, está procurando verdadeiros adoradores. E não importa onde você adore, ela era uma mulher que estava fora do ciclo religioso, era uma mulher que não adorava no templo de Jerusalém, era uma mulher que provavelmente nem tinha coragem de ir à sinagoga, ela estava totalmente excluída da sociedade, mas Jesus olha para ela e fala: agora você entendeu o evangelho, vá, volte para a sua cidade e conte para os outros quem eu sou, com quem você se encontrou e a verdade que te alcançou. E é por isso que à noite, de madrugada, um religioso vai procurá-lo para conversar, para tirar dúvidas teológicas. Um mestre da lei, Nicodemos, um grande homem, um religioso exemplar. E Jesus olha para ele e fala: cara, tudo o que você fez até aqui, todas as ofertas que você entregou, todas as orações que você fez, todas as aulas que você deu da Torá, nada disso te projeta para o reino de Deus. Nicodemos, se você realmente quer entender e entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Percebem como Jesus lidou com tudo isso nas suas relações? E como a religião não leva a Deus, mas o entendimento da graça de que nós fomos alcançados, esse sim que nos projeta ao Pai. É por isso que o cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é mais um sistema de regras a ser cumprido. Não é. É por isso que no Evangelho, gente, no Evangelho, nós não vamos até Deus, porque Ele veio até nós. No Evangelho, queridos, nós não procuramos por Deus em nossos rituais, porque Ele já habita dentro de nós. Olhem a diferença. No Evangelho, queridos, nós não oferecemos nada que impressione a Deus, porque Jesus já fez isso por nós. Amém? No Evangelho, queridos, nós não vamos ao culto hoje, vamos ao culto na Igreja Batista hoje, não, a nossa vida é um culto diário, todas as horas, em todos os momentos, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, aonde você estiver, nós estamos cultuando a Deus, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, nós não vamos ao templo, o templo está em nós. Deus habita em nós. Esta é a grande mudança de todo o sistema religioso. Eu não preciso buscar a Deus num lugar, porque Deus está em todos os corações que creem nele e aceitam o sacrifício de Jesus. No Evangelho nós não entregamos uma oferta, ainda que a gente faça isso, mas as nossas vidas são a oferta que agrada a Deus, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 12. Entreguem as vossas vidas em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Esta é a oferta que Deus espera de nós. Não é apenas o nosso dinheiro. Não é 2 horas na semana. Não é com muito custo ler a Bíblia 1 capítulo por semana. Gente, tudo isso deveria apenas estar no conjunto da nossa vida que se entrega a Deus constantemente. Por isso que no Evangelho nós não precisamos de cobertura espiritual, nós não precisamos de oração forte, nós não precisamos de passar embaixo de alguma corrente, de 318, não precisamos de nada disso, sabe por quê? Porque o Todo-Poderoso habita dentro de nós, e maior é o que está em nós do que aquele que opera no mundo.
E nós temos todo o poder e capacitação e orientação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Nós não precisamos de uma mão ungida, nós não precisamos de uma profecia misteriosa, nós não precisamos de um sonho místico. Nós já temos a revelação da palavra, nós já temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, nós temos uma vida poderosa em Cristo Jesus. Ele em nós é tudo o que precisamos. É por isso que nós não precisamos nos batizar para nos salvar. Hoje à noite teremos o batismo, mas todos eles que serão batizados sabem que não é este ritual que irá colocá-los na família de Deus. Não é o batismo o ingresso para a salvação. Não é o batismo o ingresso para o céu. Porque nós não precisamos mais de ingressos, o nosso passaporte já foi comprado. O Espírito Santo de Deus já foi selado. É Cristo que nos leva para a eternidade. A vida eterna é esta, diz Jesus lá no Evangelho de João, conhecer ao Pai e ao Filho. A vida eterna é conhecer a Deus e viver com Ele eternamente. Não importa se nós viveremos no céu, se nós viveremos na terra restaurada, se nós viveremos num inferno modificado, isso não faz diferença nenhuma, porque se nós estivermos com Deus, nós estaremos no melhor lugar do mundo. E a maior promessa que Deus tem para nós não é uma terra restaurada, não é um lugar divino, não são ruas de ouro no céu. A maior promessa que Deus tem para nós é viver com Ele eternamente. É isso que é salvação. Salvação é viver com Jesus para todo sempre. Amém? É isso que é o Evangelho, porque Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para nós entendermos que nós somos amados por Deus. Jesus é suficiente porque o seu sacrifício, ele pagou a nossa dívida, rasgou a nossa cédula e nos colocou na família de Deus. Hoje nós somos filhos adotados do Pai, filhos amados de Deus. É Jesus e mais nada. Tudo que nós colocarmos a mais vira religião. Se nós entendermos que Deus se agradará de nós, crendo em Jesus e sendo uma boa pessoa, crendo em Jesus e entregando a minha oferta, crendo em Jesus e não fazendo nada de errado, crendo em Jesus e qualquer mais eu preciso. Olha, eu preciso crer em Jesus, mas eu preciso me batizar. Eu preciso crer em Jesus, mas eu preciso participar da ceia. O culto da ceia não posso perder, porque é um culto especial. Como assim? Nós temos ordenanças de Jesus para nós. Nós temos. O batismo e a ceia do Senhor são importantes para nós, mas não são sacramentos que nos levam para Deus. É o contrário. Por já estarmos em Deus é que nós participamos da ceia. Por já fazermos parte do seu corpo é que nós partilhamos o pão com o nosso irmão. Não é a ceia do Senhor que me leva a ter relacionamento com Deus ou com o próximo. É porque eu já tenho esse relacionamento que eu estou em paz com os meus irmãos, para comungar com eles, para comer à mesa com eles, para viver a vida com eles. É porque eu já faço parte da família de Deus. É por isso, não é o batismo que me levará para lá. Por quê? Porque o batismo é só uma amostra, uma memória, uma celebração de algo que já aconteceu no meu coração.
Eu já tive uma vida renovada. A minha mente já foi transformada. Eu já entendi o que é o Evangelho. Eu já sou uma nova criatura. Agora eu só venho aqui fazer parte de uma celebração para mostrar para a comunidade a transformação que eu já tive no meu interior. Percebem a diferença? Porque o cristianismo não é uma religião, porque ele não precisa de mais nada para chegar a Deus. Apenas Jesus. Eu encerro com essa frase, gente. O cristianismo prático, então, é viver a vida de Cristo na vida do próximo. Cristianismo prático. O plano de Deus é que a gente entenda tudo isso que é o Evangelho. Esse amor, essa graça, esse perdão imerecido. E a gente agora reproduza essa essência de Cristo. Reproduza e reflita o caráter de Cristo nas minhas relações. Cristianismo, então, é ser uma boa mãe para os seus filhos. Na prática é. O cristianismo, então, é ser um bom cidadão para a sua nação. Honrado, honesto, trabalhador, um bom chefe, respeitoso, paga os seus impostos, uma empresa correta, que negocia eticamente, que não passa ninguém para trás. Um bom funcionário, um bom vizinho, que não cria atritos, nem confusões, mas apazigua a rua. Um bom filho, um bom irmão, um bom primo, um bom tio, um bom sobrinho. Tudo isso faz parte da vida prática do cristianismo, mas não é isso que me projeta para Deus. Isso é resultado de já ter sido alcançado por Deus. A salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo seguinte diz que as boas obras foram já pensadas por Deus, desde a eternidade, para que os seus filhos reproduzam na terra, nas relações com o próximo. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero chamar aqui os músicos. Nós vamos cantar uma música agora que diz: Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo está em nós, queridos. O cristianismo é isto. Cristo em mim e eu nele. Cristo em mim e eu nele. Senhor amado, obrigado pelo teu evangelho, Senhor, que nos libertou, que nos conquistou, que nos transformou. Ah, Deus, caiu um peso dos nossos ombros. Quando a gente entendeu que nada que eu faça, Senhor, é condição para que o Senhor me ame. Porque o Senhor me ama pelo que o seu Filho fez na cruz. Obrigado, Deus. Ainda que eu erre e que eu peque, eu não perco o teu amor. Porque o teu amor por mim está baseado no seu Filho Jesus. E ele é eterno. Nada nos separa do teu amor. Nem morte, nem a vida. Nem anjos, nem principados, nem demônios, nem potestades, nem o porvir, nem o hoje. Nada nos separa do teu amor. Somos amados, aceitos e acolhidos na família de Deus,
simplesmente pela tua graça. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.